tarde a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos ao julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Havendo quórum, declaro aberta a nossa sessão judiciária desta data, submetendo aos pares a ata da sessão anterior. Se não houver nenhuma objeção, considero a ata aprovada. Ata aprovada. Vamos dar início aos nossos julgamentos, porque temos prioridade no item 2 da pauta. Aliás, é no item... Perfeito, no item 2, é isso? O item 2 é a prestação de contas eleitorais 601.061 de 2022, origem Macapá. Interessada é Simone Vidal da Silva. Este processo é de relatoria da juíza Tina Souza e atuarão como vogais os juízes Paula Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira e João Lages. Ilustre relatora, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, presidente, eminentes pares, douta Procuradora Regional Eleitoral, senhoras e senhores que nos assistem pela plataforma do YouTube. Cuidam os autos de prestação de contas de Simone Vidal da Silva, referente à campanha das eleições gerais de 2022 para o cargo de deputada estadual pelo Partido Verde. A prestação de contas foi julgada desaprovada por esta Corte em 11 de outubro de 2023, nos termos do Acórdão 8115-2023 deste TRE. A ementa, eu peço licença para ler parte dela, ficou assim, então, redigida: eleições de 2022, prestação de contas, candidata, deputada estadual, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, despesas, notas fiscais, ausência, outros meios idôneos de prova, admissão, despesas com combustível, utilização, ausência de demonstração, irregularidade que compromete a regularidade das contas, desaprovação, devolução ao Tesouro Nacional das despesas não comprovadas. Todavia, após oposição de embargos de declaração pela prestadora de contas, este tribunal, em 7 de fevereiro de 2024, anulou o referido acórdão, uma vez que o Ministério Público Eleitoral havia apontado, após a emissão do parecer técnico, irregularidade concernente à ausência de comprovação da alocação de veículos para justificar os gastos com combustíveis, falha sobre a qual não fora dada oportunidade à prestadora de contas para se manifestar, em desacordo com a regra prevista no artigo 72 da Resolução 23.607/2019 do TSE, e a ementa restou assim redigida: embargo de declaração, prestação de contas, eleições de 2022, alegação de omissão, pretensão de efeitos infringentes, cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, ausência de intimação para manifestação sobre nova irregularidade no parecer conclusivo, artigo 72 da Resolução TSE número 23.607/2019, ocorrência, acolhimento. Foram, portanto, acolhidos embargos de declaração com efeitos modificativos a fim de invalidar o Acordo 8115/2023 para que fosse oportunizado ao embargante, no prazo de 3 dias, manifestar-se sobre a despesa quanto à aquisição de combustíveis no valor de R$ 6.014,55, conforme indicado no parecer técnico, nos termos do artigo 72 da Resolução 23.607/2019. Publicada a intimação no DJE de 29 de fevereiro de 2024, a prestadora de contas deixou transcorrer in naubis o prazo para manifestação, conforme certidão constante do ID 5146-103. O Ministério Público Eleitoral, em manifestação, em razão do transcurso do prazo, requereu a inclusão do feito em pauta para novo julgamento. É o relatório, Excelência. É o relatório, doutora Sara, boa tarde. O Ministério Público está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, o Ministério Público Eleitoral reitera o seu parecer já apresentado nos autos. Devolvo a palavra à relatora. Trago novamente o feito a julgamento após o decurso do prazo, sem a manifestação da prestadora de contas quanto às irregularidades apontadas no parecer ministerial, conforme determinado no Acórdão 8229/2024 deste TRE.
Diante da inércia da interessada, não há outra sorte senão adotar-se a mesma conclusão pela desaprovação das contas, pelo menos pelos mesmos fundamentos da decisão outrora anulada, os quais passo a discorrer. Pois bem, no caso dos autos, tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das contas em razão da ausência de comprovação por documento fiscal idôneo que garanta a legalidade dos gastos efetuados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essa matéria já vem sendo objeto de reiterados pronunciamentos dessa Corte, restando pacífico o entendimento de que a comprovação de gastos eleitorais realizados com os recursos recebidos do fundo partidário e ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser feito por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro meio idôneo de prova, nos termos do artigo 60, caput e parágrafo 1º, incisos 1 a 4º, da Resolução 2367 de 2019. Peço licença para não ler o dispositivo legal, porque de conhecimento de todos. Em análise da documentação apresentada pela candidata, verifica-se que a despesa baixa relacionada, eu vou ler, apontadas como irregularidades no parecer técnico, foram todas comprovadas por outros meios idôneos previstos no parágrafo 1º do artigo 60 da resolução do TSE. Eminentes pares, há no voto escrito uma tabela bem ilustrativa, demonstrando cada despesa, o contrato, o contratado, o documento comprobatório, o ID onde consta o documento e o valor de cada contratado. Começa com serviços advocatícios, serviços de social e mídia, serviços de redator, serviço de edição de vídeo e produção de jingles, serviço de design, de diagramação e produção de material nas redes sociais impressos, serviços de assessoria de campanha, serviço de assessoria de campanha, administradora financeira de campanha. Vem dizendo o nome de cada um, né, como eu já disse, o ID e o documento, ao valor total de R$ 18.950. Está bem ilustrado no voto que consta do SharePoint. Assim, a candidata comprovou, por meio de contrato de prestação de serviços, no qual se identifica a data de emissão, o objeto contratado, o beneficiário, o valor contratado e a comprovação do pagamento das despesas referenciadas, de modo que reputo plenamente demonstrada a comprovação de tais despesas em cumprimento das disposições do parágrafo 1º do artigo 60 da citada Resolução 23607 de 2019 do TSE. Quanto à irregularidade apontada pelo MPE, relativa à despesa com aquisição de combustíveis no valor de R$ 6.014,55, consta dos autos a nota fiscal eletrônica 1524, no ID 51460, bem assim o correspondente cheque emitido para o pagamento do gasto. Nesse ponto, em que pese a unidade técnica não ter apontado a irregularidade de seu parecer, a resolução número 23607 do TSE estabelece que os gastos com combustíveis são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal de despesa na qual conste o CNPJ de campanha para abastecimento. Então, vem dizendo, veículos em eventos de carreata, veículos utilizados em serviço de campanha, e discorre desde o inciso 1º e 2º, as linhas A, B e os incisos e o inciso 3º, então, do citado dispositivo. Peço dispensa para lê-los, também de conhecimento dessa Corte de todos, porque matéria recorrente nos julgamentos e prestação de contas. Assim, não basta a apresentação da nota fiscal referente à despesa de combustíveis. É necessária a indicação da finalidade deste abastecimento, se para utilização em veículos em carreata, serviço de campanha ou em geradores de energia, com a devida discriminação dos quantitativos e, nos casos dos veículos de campanha, que estes tenham sido declarados na prestação de contas. A ausência de tal discriminação compromete a confiabilidade das contas, na medida em que impede a verificação da regularidade da despesa efetuada com combustíveis, aqui no valor de R$ 6.014,55.
Valor este que deverá ser devolvido ao Tesouro Nacional ante a ausência de comprovação na forma do parágrafo 11 do artigo 35 da multi-citada resolução do TSE. E despesa de combustíveis efetuados com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nessa esteira, cumpre ressaltar que a ausência do registro no termo de cessão ou de locação de veículo ou de esclarecimentos necessários para justificar custos com combustível consiste na omissão de gastos eleitorais com infringência ao que dispõe a Resolução 2367. Nesse sentido, eu abro aspas para ler uma jurisprudência, assim dita, configura falha que enseja a desaprovação das contas o candidato declarar gastos com combustível, sem, contudo, registrar a cessão ou aluguel dos veículos respectivos, portanto, comprometida a regularidade do ajuste. Essa jurisprudência decorre do agravo regimental em agravo de instrumento, no número 060778505, origem São Paulo, a relatoria do ministro Og Fernandes. Está publicado no DJE do dia 21/9/2020. É nessa linha que tem decidido essa Corte, conforme julgado da relatoria da eminente juíza Paola Santos, que apenas cito o número, que é na prestação de contas 0601552 do ano de 2022, o número do acordo 784123, publicado no DJE do dia 24/5/2023. Por todo exposto, voto pela desaprovação das contas de Simone Vidal da Silva, referente à campanha nas eleições gerais de 2022, nos termos do inciso 3º do artigo 74 da Resolução 2367 de 2019 do TSE, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, no valor de R$ 6.014,55, sobre os quais incidirão juros moratórios e atualização monetária calculados à base da taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até o efetivo recolhimento, em razão da ausência de comprovação da despesa com combustíveis na forma prevista no artigo 35, parágrafo 11 da Resolução 23.607/2019 do TSE, e é como voto. Excelências. Como vota a juíza Paola Santos? Com a relatora, presidente. Juiz Rivaldo Valente? Me acompanhe, senhor presidente. Juiz Carmo Antônio? Acompanhe, excelência. Juiz Anselmo Gonçalves? Presidente, pedindo desculpa pelo fato da câmera do meu notebook não estar funcionando, tal, eu voto acompanhando também a relatora. Sim. Perfeito, eu também acompanho, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, desaprovou as contas de Simone Vidal da Silva, referente às eleições de 2022, nos termos do voto da juíza relatora. Desembargador Carmo, no próximo processo nós temos quórum. Vossa Excelência está liberado então, está bem? Muito bem, vamos chamar em julgamento o item 1 da pauta, prestação de contas 601.294 de 2022. A relatora é a juíza Paola Santos, trata de prestação de contas de Marcivânia do Socorro da Rocha Flecha. Haverá sustentação oral feita pelo advogado Marcos Pires e comporão a turma com a relatora os juízes Rivaldo Valente, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora com a palavra. Senhor presidente, senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional eleitoral, ao ilustre advogado aqui presente, boa tarde a todos. Cuido dos autos de prestação de contas de campanha de Marcivânia do Socorro da Rocha Flecha, candidato a cargo de deputado federal nas eleições de 2022. As contas foram julgadas aprovadas, com ressalvas pelo acordo do TRE Amapá 7901. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial, sustentando ofensa ao artigo 37 da Constituição, ao artigo 275 do Código Eleitoral, aos artigos 489, parágrafos 1, inciso 6, e 1022, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil, aos artigos 35, 44 e 60 da Resolução do TSE 23.607/2019. Alegou ainda
que o acordo ele teria sido omisso por não apreciar os gastos sob a ótica dos princípios da transparência e da economicidade, e que se aplicam aos processos de prestação de contas os princípios constitucionais que regem a administração pública. Pontuou que foram aceitos documentos genéricos que não comprovam efetivamente os gastos com a produção de conteúdo para redes sociais, com publicidade por materiais impressos, gastos com veículos, sem registro de despesa com contratação de motorista, e que é possível a exigência de documentação comprobatória adicional para verificar a efetiva prestação dos serviços. A decisão do presidente desse colegiado negou seguimento ao recurso e, em sede de agravo, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, que deu parcial provimento ao recurso especial para, abro aspas, determinar o retorno dos autos ao TRE-Amapá, a fim de que, mantidas as conclusões do acordo regional acerca da comprovação das despesas, a Corte de origem proceda à nova análise da regularidade dos gastos realizados com recursos públicos, à luz dos princípios inscritos no artigo 37 da Constituição da República, notadamente o da economicidade. Fecho aspas. É o relatório, presidente. Relatório, vamos passar a palavra ao doutor Marcos Pires. Doutor Marcos, Vossa Excelência, seja muito bem-vindo, está com a palavra. Obrigado, Excelência. Presidente, não, só uma questão de ordem. Não seria a procuradora, uma vez que é ela que é o agravante? Porque ela atuará aqui como custos legis, né? É isso, Vossa Excelência, nesse caso a prestação, fala primeiro, porque não é uma... Perfeito, não, perfeito. Que não é uma ação eleitoral, não acho, mas aí Vossa Excelência pode iniciar, doutor Marcos. Estamos todos loucos para ouvir o que o senhor tem a nos contar. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, boa tarde ao doutor Paulo Madeira, doutor Anselmo, doutor Rivaldo, a eminente procuradora, doutora Paola, doutora Tina, e a todos os serventuários, ao vice-presidente. Primeiramente, falar sobre a prestação de contas que, em um dado momento, em 2 de maio de 2023, foi analisado pela Corte e em maio de 2023, nós juntamos a documentação que comprova a regularidade dos gastos e comprovando, inclusive, a realização de todos os eventos. Essa foi a forma prática para provar que o fato, que realmente o gasto ocorreu. Juntamos vídeos, documentação, cópia de nota fiscal, o próprio tribunal e o núcleo de análise de contas do próprio tribunal, um núcleo bastante especializado, competente, formado por servidores de carreira do tribunal, analisou e verificou que os gastos de fato estavam regulares. Tivemos um pequeno contratempo numa nota no valor, salvo o melhor juízo, de 2 a 3 mil reais. Não tivemos tempo da nossa parte hábil de juntar naquele momento, mas a prestação de contas foi aprovada. Excelência, utilizando aí o argumento do Ministério Público Eleitoral acerca do princípio da economicidade, o Amapá tem 16 municípios. Ele é um estado que, por mais que seja pequeno, o desafio de chegar nos municípios ele é muito grande. Quem anda o Amapá todo, e eu vejo a própria Corte Eleitoral andando em todo o Amapá, fazendo sessões de Calçoene, sessões no Amapá, Tartarugalzinho, é a dificuldade que há do tribunal em chegar nesses lugares e levar a prestação jurisdicional para todo o estado do Amapá. Eu reconheço isso e também eu olho pelo ponto de vista do candidato e da minha assistida, da minha cliente. A Marcivânia rodou os 16 municípios e nós fizemos no ID 5077985 uma tabela de comparação naquele momento. Comparamos a prestação de contas dela com diversos candidatos ao mesmo cargo. Naquele momento também utilizamos a comparação com cargos de deputado estadual, e não houve um gasto astronômico que possa justificar o caráter antieconômico. O que há no estado do Amapá, de fato, é serviço sendo prestado por várias empresas e as várias empresas utilizando valores de mercado. Não há sequer um indício que não houve um serviço contratado acima do valor, um serviço contratado fora da realidade,
não há uma nota fiscal que tenha título, a nota fiscal está rasurada, nota fiscal foi emitida fora do prazo, nota fiscal. Não há um indício, uma alegação, uma juntada de prova, uma assentada um documento juntado no processo. O TSE é unânime e na própria decisão do ministro, ele deixa claro que é para analisar apenas o caráter antieconômico, e isso nós provamos ali no ID 5077985, comparando com deputados federais eleitos. Eu me permito colocar, por exemplo, que houve despesa em outros candidatos com a locação de veículo de 196 mil. Nosso foi 102 mil. A nossa impressão de material gráfico foi cerca de 500 mil, e a maioria dos candidatos foi 510, 550, 440 mil. E a média de todos os candidatos. Então, não há do que se falar em caráter antieconômico. Ela utilizou o recurso dentro do padrão, juntou as notas fiscais, recurso foi utilizado com zelo, com eficiência, foi utilizado com economicidade, buscou, inclusive, otimizar os recursos para que nós não pudéssemos deixar nenhum município de fora. A candidata utilizou o recurso do Oiapoque até o Laranjal do Jari, Calçoene, todos os municípios, visitou 16, juntei os vídeos de campanha, juntamos documentação comprobatória. Diante disso, durante toda a juntada de documentação, toda a juntada de provas fáticas, provas ali da ocorrência dos gastos, notas fiscais, dentro do limite, eu requeiro que Vossas Excelências, requeiro a todos os membros dessa tão respeitada corte, que aprove as contas de Marcivânia do Socorro da Rocha Flecha, tá? Nessa análise aí realizada à luz do artigo 37 da Constituição. Tá bom? Deixa uma pequena fala aqui acerca de um livro que eu li recentemente. Fiz uma prova na última exposição que eu tive no tribunal, estava estudando para uma prova de mestrado, e eu passei nessa prova, um dos livros que eu li, ele falava de justiça social, Amartya Sen, e ele dizia o seguinte, que não importa só que a justiça, as instituições sejam fortes, não importa apenas que ocorra a eficácia de algumas decisões ou a eficácia de algumas medidas. É necessário que haja justiça realmente efetiva, que gere o bem-estar social. É isso que esse Tribunal Regional Eleitoral, todos esses anos, vem fazendo. É isso que eu peço a todos, que se mantenha a justiça e que se aprove as contas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a Vossas Excelências. Tenham uma ótima tarde. Nós é que agradecemos, doutor Marcos, sempre bom tê-lo ao nosso lado, e passamos agora a palavra à ilustre Procuradora Regional. Excelências, considerando que esse é mais um dos processos que vem retornando do TSE para rejulgamento, e tendo em vista as últimas deliberações, tiveram espaço aqui nesse plenário, eu reputo fazer algumas considerações de natureza processual, até para delimitar o objeto que vai ser hoje apreciado aqui nessa corte. A primeira delas diz respeito à natureza da decisão que foi proferida pelo TSE. O TSE determinou o retorno dos autos a esta instância por considerar que não houve a aplicação a análise das contas na perspectiva do artigo 37 da Constituição Federal. Esta decisão, esta questão já está decidida pelo TSE e, com todas as vênias, salvo o melhor juízo, não me parece que seja uma deliberação a ser colocada nesta oportunidade, pois já foi analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A decisão do TSE, portanto, é uma decisão de natureza recidenda. Ela, de fato, devolve os autos a esta corte por reconhecer que houve um erro em procedendo. Ela não reforma, ela devolve para a nova deliberação, mas essa nova deliberação deve ser procedida a partir da perspectiva de que o Poder Judiciário é um poder extremamente verticalizado
e que a própria ordem constitucional possibilita instrumentos para garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores, que a reclamação constitucional também pode ser utilizada no âmbito eleitoral. Então, é importante essa consideração, porque a partir dessa premissa se tem que a análise das contas que foi feita pelo juiz Ocó não observou os princípios inscritos ali no artigo 37 da Constituição. Economicidade, razoabilidade, moralidade, em especial a economicidade, do qual vou tratar. E com essa premissa, eu vou proceder rapidamente, primeiro reiterando os termos do parecer já apresentado pela desaprovação integral das contas, mas proceder a uma análise muito rápida apenas do que merece maior destaque, e diz respeito ao princípio da economicidade, especialmente, particularmente, em relação ao gasto com material de publicidade. Ser disso que o princípio da economicidade é essencial para assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficaz e que o próprio sentido da economicidade não é apenas a aplicação do gasto público, como foi colocado aqui pelo nobre advogado. O gasto pode ter sido efetuado, mas ele foi econômico. Então, o princípio ele exige que se analise se os quantitativos empregados, quantitativos públicos, foram razoáveis. E aí eu vou destacar rapidamente apenas algumas notas fiscais que foram juntadas aos autos pela própria prestadora de contas, que dizem respeito ao gasto com santinhos, material de santinhos. Foram 3.500.000 santinhos, dentro de um pleito que tinha aproximadamente, em 2022, 550.000 eleitores aptos a votar. Então, essa proporção precisa ser considerada para que seja analisado se esse gasto com recurso público foi eficiente, foi econômico. Em relação aos demais gastos, como já disse, vou reiterar os termos do parecer: gastos com tickets de combustível, com locação de automóveis, considerando, aí nesse ponto eu faço uma consideração. Em alguns casos, como é o caso do ticket de combustível, que o Ministério Público Eleitoral já vem levantando essa tese bem recorrentemente nessa corte, se torna insindicável o gasto. Os documentos apresentados com essa despesa inviabilizam a análise dos princípios da economicidade, da moralidade, da razoabilidade e, portanto, precisam ser desaprovados. De fato, em uma última consideração, o TSE, ao analisar a suficiência ou insuficiência dos elementos probatórios juntados pelo prestador de contas, não adentrou ao mérito, entendeu que havia óbice à análise meritória do tema em decorrência da vedação de revolvimento fático probatório em sede de recurso especial. Mas, por essa razão, não se obstaculariza a esta Corte reconhecer que os elementos juntados aos autos para comprovação destas despesas também são insuficientes. Portanto, o Ministério Público Eleitoral, com essas considerações, reitera os termos do parecer e requer a desaprovação integral das contas. Requer a desaprovação? A desaprovação, perfeito. Devolvo a palavra à relatora. Obrigada, presidente. Bom, de início, eu destaco que na sessão judiciária de ontem, né, do dia 3/6, esse colegiado ele analisou uma situação na qual o TSE determinou o retorno dos autos para uma reanálise na prestação de contas eleitoral, no qual essa despesa efetuada com o serviço de militância, ela não teria sido suficientemente comprovada em razão da precariedade de informações constantes em contratos firmados pelo candidato. O caso em tela, embora ele guarde uma similaridade da determinação de retorno desses autos ao nosso regional, ele se distingue daquele processo porquanto as supostas falhas que foram apontadas pelo órgão ministerial na espécie, elas não se referem à contratação de pessoal. Então, não obstante, nesse caso, a ordem emanada pela Corte Superior, ela foi para que, mantidas as conclusões do acordo regional acerca da comprovação das despesas, sejam as irregularidades analisadas sob a ótica dos princípios constitucionais do artigo 37. Então, dito isso,
É necessário esclarecer que o Ministério Público Eleitoral, ele reputou antieconômicas os gastos com publicidade por material impresso e adesivos, com alocação de veículos, sem registro de contratação de motorista e aquisição de combustível, além de sustentar que não houve a devida comprovação dessas despesas. Então, além disso, ele colacionou precedentes do TSE que admitem, né, a aplicação do artigo 37 da Constituição Federal no âmbito do julgamento de prestação de contas eleitorais. Então, assim como dos princípios da transparência, da moralidade, da economicidade e razoabilidade. E que a observância do princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos, ela pode ser objeto de controle em processo de prestação de contas e que é possível considerar irregular a despesa que tem esse caráter antieconômico. Estão me ouvindo, excelências? Posso continuar? O doutor Marco já fechou o áudio. Pode prosseguir, doutora. Okay. Então, e que não existe o óbice, né, que a análise da prestação de contas, a Justiça Eleitoral, ela exerce esse controle de observância dos princípios norteadores realizados nas despesas com recursos públicos, seja do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, seja do Fundo Partidário. Então, ocorre que esses precedentes que foram apresentados pelo órgão ministerial, como já foi dito no acordo do TRE Amapá 8186 de 2023, que rejeitou os aclaratórios, eles não foram relevantes para o deslinde da causa. Então, não obstante, o Ministério Público Eleitoral, né, ele destacou os embargos de declaração, a fundamentação exposta na decisão recorrida para justificar esse afastamento da incidência dos precedentes na espécie, conforme se verifica no trecho. E eu peço, venha para a leitura. Então, o próprio órgão ministerial, ele aponta nas razões recursais os fundamentos pelos quais a decisão combatida afastou o acordo trazido como paradigma. Portanto, não merece acolhida o argumento de que não houve aplicação da teoria dos precedentes pela decisão questionada. E, de igual modo, não procede a afirmação de suposta omissão no que tange a aplicação do artigo 37 da Constituição Federal. Isso porque o simples fato de não ter reconhecido o caráter antieconômico do gasto não implica dizer que os princípios constitucionais estão sendo violados ou inaplicados, mas tão somente que, na espécie, a despesa foi reputada regular em razão do cumprimento das exigências normativas. Então, no contexto das contas, eu lembro a essa Corte que as falhas que foram sustentadas pela douta Procuradoria Regional Eleitoral para fins de desaprovação das contas, elas foram as seguintes: o caráter antieconômico e a ausência de comprovação na contratação dos gastos com publicidade por material impresso e adesivos, e com locação de veículos e aquisição de combustível. Então, cada uma dessas falhas, elas foram devidamente afastadas. Todavia, não por ausência, né, de aplicação desses precedentes do TSE ou por uma negativa de incidência do artigo 37 da Constituição, mas em razão de não existir algum descumprimento, né, em relação ao limite da contratação que foi estabelecido legalmente pela legislação eleitoral aplicável no processo eleitoral de 2022 e pela resolução 23.607, que foi editada pelo TSE no exercício da sua função normativa, bem como demonstração por meio de provas documentais da regularidade de cada uma dessas despesas. Então, a decisão recorrida, excelências, ela foi taxativa, né, ao afirmar que o prestador de contas ele procedeu à devida e suficiente comprovação desses gastos que foram questionados pelo órgão ministerial por meio de documentação exigida pela norma de regência, de modo que foi então possível fiscalizar e atestar essa regularidade das despesas, conforme o próprio NACEP também atestou no seu parecer conclusivo e sugeriu então a aprovação com ressalva das contas. Por oportuno, eu trago, então, no voto, né, o trecho do acordo que ele afasta, de maneira explícita, esses fundamentos que sustentam a posição ministerial no sentido de regularidade das despesas. Então, para ser breve, eu peço a Vossas Excelências para a dispensa da leitura, né, do trecho mencionado, mas que ele já se encontra à disposição no voto para conhecimento e leitura. Então, eu repiso que o argumento que levou essa Corte a considerar regular essas despesas não foi, né, o de que não se pode analisar a prestação de contas à luz do artigo 37 da Constituição Federal, ou no sentido da impossibilidade de se aplicar os princípios de transparência, de moralidade, de economicidade, de razoabilidade às contas, ou mesmo de que não seria possível considerar o caráter antieconômico
de determinado gasto eleitoral. Mas sim, né, o fato de que, com quantos valores que foram despendidos pela candidata, eles tenham sido vultosos. A firme orientação desse colegiado foi no sentido de que a documentação que foi apresentada, ela foi suficiente para atestar a regularidade dos gastos para fins que se destinam ao processo de prestação de contas. Então, ante ao exposto, reitero todos os termos do voto que foi anteriormente prolatado, mantendo, então, a aprovação com ressalva das contas de Marcivânia do Socorro da Rocha Flecha, nos termos do artigo 74, inciso 2, da resolução do TSE 23.607, de 2019. É como voto, presidente. Aprova com ressalvas, doutora? Aprova com ressalvas, é isso? Perfeito. Como vota juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminentes pares, procuradora regional, ilustre advogado. Senhor presidente, a eminente relatora fez um destino julgamento de ontem, no processo de hoje, ela, de forma bem esclarecedora, apresentando que o julgamento relacionado a esta prestação de contas foi já enfrentado por esta corte, esclarecido. Está dando uma interferência, presidente. Não estou conseguindo ouvir bem o... Desembargador Carmo, é o áudio do seu terminal que está aberto. Ok, pode prosseguir, doutor Rivaldo. Como eu estava pronunciando, senhor presidente, houve um destingue dos julgados, não há nenhuma dúvida que os princípios constitucionais do artigo 37 devem ser aplicados nos processos de prestação de contas, esse posicionamento que o Ministério Público tem adotado e tem brilhantemente defendido nesta corte, mas o caso em questão, como a eminente relatora já esclareceu, foi bem analisado por esta corte e não há nenhuma dúvida, senhor presidente, em acompanhar a eminente relatora no seu voto. Tá? Por esta razão, acompanho a relatora. Perfeito. Como vota juiz Anselmo Gonçalves? Senhor presidente, eminentes pares, já foi ressaltado o fato de nós termos analisado ontem uma situação semelhante. Diverge a situação anterior, tão somente em relação ao objeto da prestação de contas. Né? Aquele caso que julgamos ontem, nós tivemos a prestação de contas de coordenador de campanha, a situação dos chamados contratos genéricos. Então, houve uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral para que nós fizéssemos uma análise detida em relação a todas as despesas que foram colocadas de forma genérica. E aqui não destoa muito do que aconteceu no julgamento anterior. Nós temos aqui uma situação, uma determinação, no sentido de que nós façamos uma análise, ou seja, já fizemos a análise anterior, com a devida vênia, relatora, ou seja, a situação de nós termos feito a análise de uma forma genérica, isso já aconteceu. E foi exatamente por conta de uma análise que não se aprofundou aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, que houve a reforma da decisão do nosso tribunal e voltou para que nós pudéssemos reanalisar à luz dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, como foi ressaltado pela doutora Sara. Então, eu tenho, então, a impressão de que nós não podemos nos furtar a uma análise minudente a respeito dos valores que foram apresentados nessa prestação de contas. Ou seja, há ali uma situação que é bastante emblemática, que foi, inclusive, ressaltada pela doutora Sara, a quantidade de santinhos, num universo aí de menos de 500 mil eleitores, nós tivemos mais de 3 milhões de santinhos. Ou seja, diante da economicidade, do princípio da economicidade, isso não é compatível, verdadeiramente não é compatível. Então, eu não fiz uma análise detida em relação a essa questão ligada a situação do gasto, da comprovação dos combustíveis, que se gastou na campanha.
mas pelo que a doutora Sara já adiantou, parece que não há uma especificação a respeito, tá, do que se gastou, onde se gastou, da forma que se gastou. Então, há um embaraço nessa situação, no que diz respeito à quantificação, tá, daquilo, tá, que foi, tá, efetivamente gasto, se está de acordo ou não com a transparência, com a economicidade, ou seja, tudo que consta do artigo 37, e foi, tá, com essa determinação, tá, que o processo voltou do TSE. Então, senhor presidente, com a devida vênia, eu acredito, tá, que a gente não possa simplesmente ratificar aquilo que nós já fizemos anteriormente, tá? Sob pena, tá, de estarmos verdadeiramente, tá, descumprindo aquilo, tá, que foi determinado pelo TSE ao reformar o acórdão do nosso regional. Então, com a devida vênia, senhor presidente, eu vou divergir, tá, para acompanhar, neste caso, o parecer, tá, do Ministério Público Eleitoral, no sentido, tá, de não se aceitar uma comprovação, tá, que não seja de forma minudente, que não esteja, na verdade, amparada, né, na verdade, pelos princípios do artigo 37. E como foi muito bem ressaltado, pelo menos no exemplo que foi colocado do Santinhos, tá, a desproporção é gigantesca. O gasto realmente parece que foi de grande vulto e não atendeu realmente o princípio da economicidade. Então, com esse entendimento, senhor presidente, eu vou divergir, tá, para acompanhar o parecer do Ministério Público Eleitoral. Com voto, juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora, advogado, todos que nos acompanham, serventuários. Senhor presidente, esse processo vai me exigir que eu demore um pouquinho mais. Não posso deixar de fazer considerações, como todos de algum modo já fizeram, embora que en passant, sobre o que foi julgado ontem. A situação que nós enfrentamos foi de relatoria de Sua Excelência, o juiz Carmo Antônio, e por maioria, né, com voto de Minerva do juiz que presidia a sessão, nosso colega juiz Anselmo, prevaleceu, portanto, o voto para que fosse mudada a decisão, entendendo que esse era o desejo do TSE, que a gente não poderia manter a decisão que tinha sido objeto do recurso, estaríamos afrontando. Então, ficou 3-3, o voto de Minerva desempatou. Mas eu quero, senhor presidente, voltar ao de ontem, porque ele tem ligação direta com isso que ocorreu, e a nossa Corte precisa, de certo modo, se debater sobre isso, enfrentar essa matéria, à luz do ordenamento processual brasileiro. Não tem como fugir disso. O TSE, a Corte Superior, todas as Cortes Superiores, por óbvio, elas também devem obediência ao nosso ordenamento jurídico, ao ordenamento brasileiro, ao ordenamento processual. O que um órgão recursal faz quando chega um processo em grau de recurso? Ele tem as opções de reformar e, portanto, modificar a decisão, colocar outra decisão no lugar, quando não é erro em judicando, em procedendo, melhor dizendo, né? Ele pode fazer isso, mas ele pode também anular a decisão, e se tiver a causa madura, e esse caso aqui me parece que eram provas documentais, invocando o princípio da causa madura, ele já profere a decisão no ato. Mas aqui não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O que tem é uma decisão, que figura como decisão. Sua Excelência o relator, e diz o seguinte, nesse caso de ontem, e no de hoje me parece que foi bem parecido. Ante o exposto, dou provimento, quer dizer, quando se dá provimento, se está reformando, ou anulando, conforme o caso. Mas ele disse assim, dou provimento a recurso especial, determinando o retorno dos autos ao tribunal, para que haja análise dos contratos de coordenador de campanha, à luz do exposto no artigo 35, parágrafo 12. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, analisem de novo, mas analisem à luz do artigo 35, parágrafo 12.
Presidente, eu tenho quase certeza que Sua Excelência, o eminente ministro, ele foi induzido a acreditar no seguinte, porque ele transcreveu um trecho do acórdão, da ementa, do que está no acórdão nosso, e foi com base nisso que ele proferiu essa decisão. E lá nessa ementa diz o seguinte, nos casos, o do nosso tribunal, o que saiu aqui, no caso, os contratos de coordenador de campanha, ID número tal e ID número tal, não descrevem detalhadamente as atividades que o prestador deveria realizar, identificando o local de trabalho nem a justificativa de preço. Entretanto, e aqui é que é o ponto, entretanto, em observância ao princípio da colegialidade e o entendimento majoritário desta Corte, no sentido de que o caráter genérico dos contratos relativo à despesa com pessoal não constitui falha. Senhor presidente, eu não lembro, e deu um momento que a gente disse isso, que não é genérico e não constitui falha. O que se diz não é isso. O que se tem dito, e aí se for ouvir os debates que ocorrem nesses julgamentos, o que se diz é que, não se fala que são afirmações genéricas. O que se diz nesse caso de coordenadores é que o trabalho de um coordenador, ele não pode ser especificado com esse detalhamento, como se pretende interpretar a Resolução 23.506, lá no artigo 35. Então, a especificidade, se for procurar, inclusive hoje eu tomei o cuidado de fazer uma leitura sobre o papel do coordenador de campanha. Aí tem até palestra, tem livros escritos sobre o papel de coordenador de campanha. O papel de um coordenador de campanha, ele é um papel múltiplo, você não tem como detalhar, não, o coordenador de campanha vai ficar trabalhando de 8 até as 16 horas, ele vai ficar centralizado no local número tal, no escritório, vai ficar trabalhando em determinado local e aquele... O que se diz lá, o artigo 35, parágrafo 12, ele tem que ser interpretado dessa resolução. O que diz lá, e eu acho que nós temos seguido, é por isso que eu reitero que nós não estamos descumprindo a resolução, a gente está interpretando, à luz da nossa realidade local, inclusive da nossa região norte, que diz o seguinte, as despesas com pessoal devem ser detalhadas com identificação integral das pessoas prestadoras. No caso de ontem lá, houve identificação? Houve. Quem foi que prestou o serviço? Os locais de trabalho, aí ingressa. Como é que eu vou identificar o local do trabalho de um coordenador de campanha? Se o coordenador de campanha, ele pode ter o trabalho itinerante. Se, por exemplo, ele está fazendo campanha no estado do Amapá, e que muitas diligências são feitas lá para o garimpo do Lourenço. Aí o coordenador tem que ir lá, reunir a tropa dele, reunir os fiscais, reunir público para poder tratar. Como é que eu posso limitar isso? Eu vou engessar o partido e dizer, não, o teu coordenador de campanha ele não pode sair de Macapá, ele tem que ficar no escritório em Macapá. Então, essa identificação de atividade de determinados cargos, e aqui especificamente no caso de ontem foi isso, coordenador de campanha, não se tem como dizer exatamente esse ponto, identificar com precisão o local de trabalho e a atividade que ele vai prestar. O que se pode identificar com precisão é o nome da pessoa contratada, a nota fiscal de que ele prestou serviço, o valor que foi pago, aí sim, isso é obrigado. Havendo essas informações, e portanto não se está falando aqui de informação genérica, porque há essas informações, é que o juízo, o tribunal tem feito análise, senhor presidente. Então, me parece, que nesses casos que nós temos enfrentado, talvez, na hora de fazer a lavratura do acórdão, pode não ter ido expressado exatamente o debate que foi conferido e ter feito uma afirmação que acabou induzindo o juízo a dizer, não, lá eles entendem que pode ser genérico, que tanto faz. Não é, a gente nunca disse isso. Então, no caso concreto, aqui agora sob exame, o que a doutora Paola está dizendo, a eminente relatora, é que houve um enfrentamento ponto a ponto. Foram 3 milhões e pouco de santinhos, eu não sei, porque eu não vou lembrar do detalhamento da época. Mas me parece que naquela ocasião do debate, foi levantada inclusive essa hipótese, de que a quantidade de material de santinho
ela não tem que ser necessariamente correspondente com precisão ao número de habitantes, porque esse material é um material que se volatiliza, é muito rápido. Você passa numa escola, num local fazendo a sua campanha, entrega 200, amanhã já tem que entregar os tantos. Desde que esteja dentro das regras da campanha, desde que seja permitido, que não seja em período de boca de urna, seja período permitido, enfim, você pode utilizar, é uma estratégia de campanha. Tem pessoas que optam, por exemplo, em não utilizar material físico mais. A maioria dos candidatos hoje opta mesmo para fazer tudo pela internet, nem utiliza mais esse material de santinho. Mas se o candidato, ele na estratégia dele, diz, não, no Amapá, as pessoas dão mais valor se receberem um santinho em mão e um pedido na cara, se diz, vota em mim que eu estou te dando aqui meu santinho. Ele pode fazer a sua opção. O que precisa saber é se o juízo enfrentou essa matéria e fez uma consideração se era ou se não era antieconômico à luz do que foi apresentado. É claro que se chega no órgão superior, ele tem entendimento diverso, claro, ele reforma a decisão e muda, diz, não, 3.500.000 santinhos é antieconômico e, portanto, reforma e declaro. Mas o que não se pode dizer é que não houve o enfrentamento. Então, senhor presidente, com essas observações todas, reiterando que todos esses casos, pelo menos todos que eu tenho enfrentado, que eu tenho julgado, eu tenho dito em alto e bom som que nunca desmerecemos e jamais iremos desmerecer os princípios que estão incertos no artigo 37 da Constituição Federal. O que se diz é que, nos casos concretos em análise, caso do coordenador de campanha, por exemplo, quando se não tem a possibilidade de fazer um detalhamento da atividade de um coordenador e o valor está dentro do que é possível tratar como razoável, por exemplo, R$10.000 para pagar um coordenador de campanha é razoável? Parece ser razoável, porque é possível fazer pagamento de advogado com mais de 40, 50 mil, por que um coordenador não pode ganhar 10 mil para fazer um trabalho dele? Não é? Então, isso nos casos concretos tem que ser enfrentado. Mas a análise que o juízo faz, levando em conta o caso concreto e fazendo remissão expressa ao artigo a resolução 35.507, 26.507, artigo 35, parágrafo 12, essa referência a isso, mas contextualizando e dizendo por que no caso concreto estamos interpretando, me parece que é o trabalho do julgador, senhor presidente. Eu não considero que isso seja uma afronta ao que Sua Excelência, o ministro, disse, que era para poder fazer uma análise à luz do artigo 37. Essa análise, conforme a sua eminente relatora tratou aqui, me parece que foi feita. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu estou acompanhando a eminente relatora. Como volta juiz Atina Souza. Senhor presidente, verdadeiramente, ontem participamos, né, da votação desse acordo que se referiu agora o juiz Paulo Madeira, e inclusive em conversa após a sessão, nessas discussões que sempre temos aí, após ou até mesmo antes das sessões, conversamos sobre isso. Entendo exatamente como o juiz Paulo Madeira, né, o princípio da causa madura, que poderia ter levado ao órgão superior fazer a reforma, né, do acordo e já dizer se era antieconômico ou não, ou a parte que fosse, como no caso de ontem, né, do julgamento de ontem, também poderia ter feito. Se não fez e devolveu para que fosse feita nova análise, e tendo a corte já em ocasião anterior, no julgamento da prestação de contas, tendo feito exatamente disso, todos nós votamos e consideramos, e não passamos por cima de nenhum desses princípios, né, nem muito menos da legislação, de modo que pedido venha novamente ao meu colega o juiz federal, doutor Anselmo, eu, com os adendos do juiz Paulo Madeira, eu voto com a relatora. Perfeito. E eu também vou pedir, venha, embora respeite muito bem colocada a posição do juiz Anselmo Gonçalves, mas como o doutor Paulo Madeira muito bem esclareceu, a matéria foi enfrentada. Isso aqui voltou por conta de que
nós não teríamos abordado sob o enfoque do artigo 37 da Constituição. Eu lembro que essa discussão nós tivemos quando fizemos o julgamento deste processo, porque era um pedido do Ministério Público, era um primeiro pedido para nós levarmos em conta o artigo 37 da Constituição, e ali rechaçamos, inclusive, acrescentando o argumento que seria muito interessante e oportuno debater, não numa prestação de contas, essa questão, né, da impessoalidade, da economicidade, mas sim numa AIGE pelo 31A, eu lembro disso. Eu quero só acrescentar as razões, né, do juiz Paulo Madeira, que de fato não há como, a legislação não exige e nós não temos como aferir numa prestação de contas o que é que um coordenador de campanha faz. Tem uns que fazem alguma coisa diferente de outros. Também a questão dos santinhos. Eu lembro quando eu era juiz eleitoral, a gente entrava em algumas casas para pegar, por exemplo, o exemplo das preguinhas, aqueles adesivos. A geladeira da pessoa era toda cheia daquilo. A pessoa pegava aqueles adesivos e colocava nos eletrônicos em casa. E a gente sabe que Marcivânia concorreu a deputado federal. E ela já foi deputada federal. É lógico que a campanha de uma pessoa do nível, né, da pessoa de Marcivânia Flecha não é uma campanha mais simples como aquela pessoa que está iniciando numa carreira política, né? A Marcivânia, ela é uma política experiente, ela é uma política, não se elegeu, teve muitos votos, estava procurando aqui, mas não deu tempo de ver, porque ela teve muitos votos na eleição, mas não alcançou o índice para ser eleita. Mas o certo é que eu nunca fui político, mas eu sei como funciona a questão dos santinhos, que todo mundo não dá um só para cada eleitor, você dá vários. Você dá vários, já, né, naquela expectativa de que aquele material ele tenha um alcance maior do que individualmente você entrega para uma pessoa apenas. Então, eu penso que o que é importante numa prestação de contas é, de fato, dizer: recebi dinheiro público para financiar a minha campanha e vou gastar X desse valor com material impresso. Agora, nós não temos como controlar que tipo de material impresso, como é que isso vai ser usado, se é um por cada eleitor ou se é 5 santinhos para cada eleitor. Não é assim que funciona a regra do jogo. E nós aqui da Justiça Eleitoral, que não temos essa expertise de campanha, daquele que faz a campanha na rua, nós temos que realmente que interpretar com razoabilidade diante dessas circunstâncias todas, inclusive diante da pessoa que é a pessoa que nós estamos analisando essa prestação. Mas, de qualquer forma, registro mais uma vez a inteligência dos argumentos trazidos pelo ilustre juiz Anselmo Gonçalves e anuncio o resultado. O TRE do Amapá, por maioria, aprovou com ressalvas a prestação de contas de Marcivânia do Socorro da Rocha Flecha, referente às eleições de 2022, vencido o juiz Anselmo Gonçalves. Eminentes pares, não há mais nenhum processo na parte judicial a julgar. Resta-me declarar encerrada a sessão judiciária, agradecendo a presença do doutor Rivaldo, da doutora Paola e do doutor Anselmo, que estão em atividade justificada, atividade fora da sede. Obrigado pela presença. Nós vamos prosseguir, Paola, Rivaldo e Anselmo vão prosseguir com uma sessão administrativa, tá bom? Mas obrigado mesmo por tudo aí. Encerrada a sessão, vamos dar início à administrativa. E, logicamente, na administrativa, querendo ficar com a gente, Paola, Rivaldo e Anselmo, serão aliás, temos que, peço apenas, nós temos aqui na administrativa para julgar um processo na administrativa, vou precisar do quórum, e aí eu peço para Paola e Rivaldo, pelo menos, para dar o quórum de 6 aqui, e depois, então, temos uma homenagem à nossa atleta Ana Brito, e a gente vai, na segunda parte, aí eu dispenso a Paola e o Rivaldo, tá bom, Rivaldo? Tá bom, Paola? Anselmo também querendo ficar com a gente. Anselmo, fica com a gente que é bom isso aqui. Enfim, havendo quórum, declaro aberta a nossa sessão administrativa desta data, submetendo aos pares a ata da sessão anterior, e se não houver óbice, declaro a ata aprovada.
Não há óbice, ata aprovada. Em julgamento, item 1 da pauta é o processo administrativo 600.082 de 2024, que trata de ações estratégicas em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, na verdade hoje, alinhadas às diretrizes do Plano de Gestão 2023-2025, e eu submeto então aos pares essa minuta, que já foi entregue a todos antecipadamente. Senhores pares, senhora Procuradora, trata-se de um procedimento instaurado para fim de aprovação desta resolução deste Tribunal sobre a política de gestão de resíduos. A minuta foi elaborada pela assessoria responsável pelo acompanhamento das ações relativas ao Prêmio CNJ de Qualidade, ante a necessidade de implementação de práticas sustentáveis de gestão de resíduos no âmbito deste Tribunal. Ações estas alinhadas à política de sustentabilidade do Poder Judiciário e às diretrizes da Agenda 2030 da ONU, e ainda ao Plano de Gestão 2023-2025 da Justiça Eleitoral, que inclui a sustentabilidade como uma de suas diretrizes. Os autos tramitaram no sistema eletrônico de informações, foram trasladados para o PJE, autuados na classe de processo administrativo, e trago ao Pleno Administrativo para vermos se aprovamos isso. Eminentes pares e senhora Procuradora, como relatado, eu trago neste dia, que é um dia em que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, que não fique só numa comemoração, que não fique só numa lembrança, que realmente sejam feitas ações para preservar isso que para nós é tão caro, isso que para nós é tão custoso, e isso que para nós ocorre, fatos que levam a gente a ficar imaginando até onde nós vamos chegar quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Até onde nós chegaremos, com esse mau cuidado com este planeta em que nós habitamos, com os recursos que são todos recursos finitos, eles têm fim. E a gente não percebe isso. É que quando dá uma enchente dessas proporções no Rio Grande do Sul, a gente não percebe, por exemplo, que se está tirando da Amazônia, e eu digo daqui do nosso estado, Amapá, que é o estado mais preservado do país, está se tirando com manejo florestal dentro da lei. Toras de árvore que chegam ao diâmetro deste recinto. Nós estávamos indo ali para a última itinerância que fizemos ali no Lourenço, passamos por uma localidade, indo para Laranjal do Jari, passamos por uma localidade em que estão fazendo manejo florestal, em que derrubam uma árvore, Paulo, Sara, Tina, Paulo, todos que estão aqui, uma árvore que despeja algo em torno de 300 a 400 litros de oxigênio por dia na atmosfera. São várias árvores. E por mais que você faça um manejo florestal que vai colocar sementinha para nascer outra no lugar, até atingir o tamanho daquela para jogar todo aquele oxigênio no planeta, vai demorar aí anos que a nossa geração, nenhum de nós que está aqui dentro vai estar vivo. Nenhum de nós vai estar vivo. Quando esta árvore que plantarem agora chegar ao tamanho daquela que foi legalmente abatida. Isso me faz pensar que tira um monte de árvore para nascer outra igual daquele tamanho, para jogar tanto oxigênio, vai faltar ar. Vai faltar ar. E essas coisas que a gente vê acontecer no Rio Grande do Sul começam aqui. Afinal de contas, esse fenômeno que é anual, que ocorre lá no Sul, começa com esse nosso clima daqui da Amazônia, que desce e encontra com uma frente fria lá para os Pampas, e é isso aí. Todos estão, então, cientes, de a forma como nós estamos tratando o nosso meio ambiente. De toda sorte, esta resolução, que ora submeto à aprovação a Vossas Excelências, institui uma gestão eficiente e sustentável, minimizando a geração de resíduos e promovendo práticas sustentáveis de reciclagem, estabelecendo princípios e diretrizes, ações e metas a serem alcançadas,
plano de gerenciamento desses resíduos sólidos, eliminação do uso de materiais descartáveis, redução do papel, a implementação coletiva da coleta seletiva, medidas de educação e treinamento, dentre tantas outras que estão no documento. A medida também orienta as ações que visam a manutenção do nosso padrão de excelência no Prêmio CNJ de Qualidade 2024. Sendo assim, eu submeto aos pares e, antes de colher a votação, eu abro as considerações, né, de todos os membros, da senhora Procuradora Regional Eleitoral, que acham oportuno fazer nesse momento. Vamos, antes de colher a voto, bom, eu já vou dar o meu voto e eu colho a manifestação. Vamos conduzir assim, é melhor. Aliás, antes de dar meu voto, eu queria ouvir a doutora Sara, né, a nossa fiscal do ordenamento jurídico. Doutora Sara, Vossa Excelência concorda com a aprovação desta resolução? Excelência, nenhuma objeção. Acho da maior relevância as considerações que já foram colocadas aqui e a própria natureza da resolução. Obrigado, doutora Sara. Bom, eu voto pela aprovação. Vamos escolher os votos. Doutor Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eu também acho extremamente louvável a iniciativa de edição dessa resolução, porque, como Vossa Excelência já pontuou, a preservação do meio ambiente é fundamental para as gerações futuras, não só para o presente. Nós já estamos vivendo algumas das mazelas climáticas em todo o globo, sabemos as consequências deletérias, e isso provoca, e temos realmente tem uma visão para o futuro. Eu, então, Excelência, acompanho vossa manifestação e também voto pela aprovação da resolução. Perfeito. Como vota o juiz Paulo Madeira? Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora e todos que nos ouvem, serventuários aqui presentes, todos que estão nos acompanhando. Senhor presidente, Vossa Excelência, quando era presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, e eu tive a honrosa missão de acompanhá-lo na condição de juiz auxiliar da presidência, eu lembro que Vossa Excelência já implementava essas práticas lá, exatamente alinhadas com a Agenda 2030 da ONU, né, que foi uma agenda que foi, inclusive, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por decisão, por uma resolução que consta lá no CNJ, não vou recordar o nome, acho que é 019. A prática do TRE agora, nessa linha, exatamente vem somar com esse esforço que é de todos nós, e eu tenho só parabenizar Vossa Excelência e dizer que aprovo integralmente. Perfeito. Juiz Atina Souza. Senhor presidente, eu aprovo, claro, e a oportunidade eu também parabenizo a assessoria responsável pelo acompanhamento dessas ações, né, de práticas sustentáveis que levam também ao prêmio do CNJ. Então, aprovo, Excelência. Isa Paola Santos. Também, presidente, parabenizo a iniciativa, todos os envolvidos, e também voto pela aprovação. E Rivaldo Valente. Senhor presidente, da mesma forma, também voto pela aprovação e aproveito a oportunidade também para dizer, senhor presidente, que a sua indignação é de todos nós, que moramos na Amazônia, vivenciando essa destruição da nossa floresta. Não é fácil a gente, que é nativo aqui da região, ver a nossa Amazônia ser sacrificada por interesses econômicos irresponsáveis, né? Essa indignação é de todos nós. Quem viu uma samaúma, né, como nós temos uma samaúma aí na frente do Ministério Público, uma árvore, sabe da grandeza desta árvore na nossa Amazônia. Para quem não sabe, uma samaúma, e a mais antiga, ela fica em Belterra, no estado do Pará. Ela tem quase 1000 anos de idade, segundo os estudiosos. Então, é uma planta gigantesca de mais de 45 metros de altura. A espessura dela é incalculável. Quem conhece a samaúma sabe Deus colocou uma árvore tão gigante na nossa Amazônia, e a gente fica indignado com as coisas que acontecem na nossa floresta. Então, fica aqui esse registro também, senhor presidente, de um simples cidadão que também quer a defesa da nossa terra, da nossa Amazônia e do mundo, porque todos nós precisamos de oxigênio. E o papel da floresta, do ambiente equilibrado, é importante para a nossa sobrevivência humana. Então, fica aqui esse registro e parabenizar mais uma vez a iniciativa do tribunal. É isso, senhor presidente.
Rivaldo, antes de anunciar então que foi aprovada a resolução, dizer que naquele dia eu lembro que nós estávamos indo, tinha um bicho preguiça atravessando, Sara, exatamente próximo ali de onde estão fazendo esse manejo florestal, tinha um bicho preguiça atravessando que estava fugindo daquela área que estava sendo derrubada. Imagina, estava atravessando, nós paramos os carros, tiramos o animal do meio da estrada, e ele estava saindo dali. Eu fico pensando quantos bichos preguiças não foram exterminados naquele dia. Fauna que foi exterminada e tudo, repito, legal. Manejo florestal legal de uma empresa de capital estrangeiro que está explorando aqui no Amapá. Está fazendo exploração, manejo florestal legal nas nossas florestas. Então, isso me faz pensar a cada dia, eu acho que a gente tem que realmente pensar nisso. Mas eu quero dizer que foi aprovada, então, e parabenizar o nosso núcleo de sustentabilidade, acessibilidade e inclusão. Cadê o pessoal do núcleo? Levanta a mão aí. Lá está o Patrick, lá atrás. Está ali. Então, eu peço uma salva de palmas para os nossos 4. Levantem para a gente ver aqui. Peço uma salva de palmas para os 4, porque é preciso dizer que hoje, nesta data, foi divulgado o Índice de Sustentabilidade, o IDS, do Conselho Nacional de Justiça de 2024. E o nosso tribunal, ele foi classificado em 6º lugar, eu coloquei no grupo do tribunal, não sei se você teve acesso, Sara. A Sara teve acesso, eu coloquei ainda há pouco no grupo, somos o 6º melhor tribunal do país. O parâmetro de comparação dos últimos 2 anos para cá, nós tivemos um aumento de quanto, Patrick? Quase 50% de melhoria nessa questão da sustentabilidade, o que nos coloca realmente como o primeiro tribunal do Norte, porque os demais que estão à nossa frente são todos do Sul e um do Sudeste, que é São Paulo, e nós somos do primeiro do Norte aqui da Amazônia em termos de sustentabilidade. Parabéns a essa equipe, a esse núcleo, que não incansável, e eu não tenho dúvida que práticas como essa que vocês estão perseguindo nos colocará em posição de destaque realmente ao final do ano, quando formos receber, quem sabe, o diamante número 1, que hoje nós somos o diamante número 2. Parabéns então a todos, aprovada. Eu peço só para o núcleo de sustentabilidade ficar ao final aí para nós fazermos os registros fotográficos, tá bom? Bom, prossigo então agora na sessão administrativa em homenagens a Hanna Brito. Hanna é você, né? Cadê a Hanna? Senhor presidente. Oi. Presidente, peço licença de me ausentar da sessão administrativa. Eu tenho uma consulta agora. Eu sei, Paola. Vai lá, Paola. Tem que ver que corra tudo certo aí, tá bom? Anselmo. Eu vou pedir, presidente, para me ausentar, está desejando a todos aí uma excelente solenidade. Tá bom, Anselmo. Obrigado. Bom trabalho aí também. Rivaldo, se quiser ficar com a gente, se não... Eu também, presidente. Eu vou ficar mais um pouco, mas a hora que der para mim continuar aqui na internet, eu ficarei, tá, presidente? Tá certo. Daqui a pouco eu mando aí um canapé virtual. Obrigado. Tá bom. Pois bem, então vamos à homenagem à Hanna, tá ali. Bem. Com imensa satisfação que hoje recebemos neste plenário a atleta Hanna Brito, que receberá deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral uma placa em reconhecimento às relevantes conquistas no Mundial do Japão. Peço à nossa secretária judicial em exercício, a doutora Cleme Bandeira, para apresentar um breve histórico da carreira da querida atleta Hanna Brito. A amapaense Ivana Brito conquistou a 2ª medalha de ouro na competição e quebrou o recorde da prova do arremesso de peso com a marca de 7,74 metros na classe F32, atletas com paralisia cerebral. Após ter vencido a modalidade de lançamento de clube,
com a marca de 26,66 metros, Vanna ganhou a 17ª medalha de ouro do Brasil no Mundial e ajudou o país a quebrar um recorde histórico na competição. Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile e recordista mundial no arremesso de peso com a marca de 7,85 metros, Vanna é a principal competidora do país na classe F32, atletas com paralisia cerebral, e está confirmada nas Paralimpíadas de Paris em agosto de 2024. Vanna foi diagnosticada com paralisia cerebral ainda no parto, começou na natação no ano de 2018, mas migrou para o atletismo por incentivo do técnico Marlon Gomes. A primeira competição foi em 2020 e despontou no cenário paralímpico nacional após participar do Meeting Paralímpico de Macapá 2022. Competiu ainda no Conexão Paralímpica, quando conquistou 2 medalhas de ouro e no Grand Prix de Atletismo de Marrakech em 2023, ganhando um ouro e uma prata. Ouro no arremesso de peso nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, prata arremesso de peso no Mundial Paris 2023, ouro no arremesso de peso e prata no lançamento de Clube Grand Prix de Atletismo em Marrakech 2023. Solicito a homenageanda que se dirija à frente para receber das mãos do excelentíssimo juiz João Guilherme Lages Mendes, presidente deste egrégio tribunal, a placa em reconhecimento às relevantes conquistas colhidas no Mundial do Japão. Perfeito. Então a Hanna fica, ao final batemos com as fotos com todos os juízes membros, com todos os juízes, né? Então, vamos como não há mais nenhum processo a julgar, a cerimônia de entrega da medalha também já está concluída. Vamos às comunicações e proposições. Ilustres pares, amanhã nós começamos o COPITREL. Na verdade, já estão alguns desembargadores presidentes de tribunais regionais eleitorais, já se encontram em nosso estado. Começa amanhã com a reunião dos diretores gerais dos tribunais regionais eleitorais do país, e logo em seguida, no dia 6, é a reunião dos DGs. No dia 6, amanhã à noite, temos a abertura do COPITREL, do Colégio de Presidentes, e no dia 7, a reunião dos presidentes de eleitorais. Eu convido aos ilustres pares para estar na solenidade de abertura amanhã às 19 horas, aqui neste plenário, e haverá ao final um jantar de abertura. Então, os membros estão também convidados, né, para essa importante ocasião, em que certamente o ministro Alexandre de Moraes estará conosco, a ministra Carmen Lúcia, como ela assumiu segunda-feira, anteontem. Ela mandou mensagem para mim ainda há pouco, dizendo que não vai ser possível estar,
mas ela vai dar uma palavrinha conosco online. Mas o ministro Alexandre, esse certamente vem, que eu estive com ele também ontem, e ele me disse que 85% de chance dele estar conosco aqui. Bom, então já fica esse anúncio e o convite aos pares. Eu queria também, já propus aqui para fazer a entrega da homenagem da medalha Guardião da Democracia, e eu quero propor aos pares homenagear um dileto amigo, que ele é presidente, ele deixou agora também o presidente do TRE do Distrito Federal. Na verdade, o doutor Bellinati é um homem que tem uma história muito, muito grande e um link muito forte com o Amapá. Porque todos sabem que este estado do Amapá, antes de ser estado, ele era território federal. E quem eram os juízes que atuavam aqui eram os juízes do TJDF. E o doutor Bellinati, ele atuou aqui no Amapá, ele agora ele é corregedor da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado, do DF, do Distrito Federal, aliás, do Estado não, do Distrito Federal, mas ele foi presidente ao longo do período, né, saiu agora recente, foi presidente do TRE do Distrito Federal. Então ele está conosco aqui, está chegando agora de madrugada. Eu proponho aos pares que nós homenageemos não com a medalha de Guardião da Democracia, mas com a medalha do Mérito Eleitoral, se todos estiverem de acordo. Doutor Paulo, podemos homenagear o colega? Com certeza, presidente, aprovado. Perfeito. Doutora Tina? Concordo, excelência. Doutor Rivaldo? Aprovo, senhor presidente, sem dúvida, aprovo. Pronto, então homenagearemos ele amanhã. Tá certo? Fora isso, eu não tenho mais nenhuma comunicação, nenhuma proposição. Vamos... doutor Paulo Madeira, alguma comunicação, proposição? Nenhuma, presidente. Doutora Tina? Excelência, parabenizando lá pelo evento de amanhã, justifico minha ausência, haja vista que estamos na Semana Nacional dos Juizados Especiais e como titular da terceira vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, amanhã, né, à noite, às 19 horas, então eu estarei ministrando palestra lá na sede do Tribunal de Justiça, né, do Estado do Amapá, e então justifica a minha ausência, excelência. Perfeito, doutora Tina. Doutor Rivaldo? Sem comunicação, senhor presidente. Perfeito, doutora Sara? Nenhuma comunicação, excelência. Pois bem, então resta encerrar a nossa sessão e convidar novamente o núcleo de sustentabilidade, a Hanna, a vir aqui para frente para nós fazermos o registro com os juízes membros, né, para colocarmos na nossa página da internet esse momento histórico, não apenas para o TRE em face da sustentabilidade, como também para a Hanna e TRE em face das medalhas conquistadas. Muito obrigado a todos que nos acompanham, até uma próxima edição.